Pelas misericórdias do Senhor, nós estamos aqui novamente, eu e você. Você já ouviu alguém dizer para você, eu te amo? E depois, quando passou algum tempo, você percebeu que não tinha nada a ver aquele eu te amo, que as atitudes, as coisas que aconteciam, não convinha com a palavra que você ouviu? Eu quero falar com você, dividir com você aquilo que o Senhor tocou no meu coração nesse momento. Porque papagaio, você conhece o papagaio, queridos? Amados e amadas do Senhor, conhece o papagaio? É aquela ave que você ensina, né? A arara, você ensina e ela fala. O que você ensinar para ela, ela fala. Se você falar para ela falar bom dia, boa tarde, boa noite, ela acaba falando. Se você ensinar ela a dizer te amo, ela também fala eu te amo. Só que ela nem sabe o que é que ela está falando, mas ela aprendeu, alguém ensinou, alguém falou, e ela estava dizendo porque alguém ensinou. Eu quero dizer para você nesse momento que está aqui junto comigo, que um amor maior, verdadeiro, ele não foi dito eu te amo. Na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, ao meu favor e ao teu favor, ele nunca, em lugar nenhum da Bíblia Sagrada que eu procurei, que eu olhei, eu encontrei Jesus dizendo para alguém que ele amava alguém. Nunca. Não tem registrado que ele amava ninguém. Ele nunca chegou em alguém e falou, eu te amo. Só que as atitudes de Jesus mostravam esse amor. As atitudes de Jesus provavam o sentimento do amor sem dizer nada. Ele não precisava falar. O que ele fazia já dava a entender o amor que ele sentia pelo ser humano, por mim, por você. Mas Jesus disse eu te amo uma vez na Bíblia Sagrada, quando ele subiu na cruz do Calvário e morreu por causa de mim e de você. Ali ele não disse nada, mas ele estava, era um eu te amo sufocado numa cruz. Era um eu te amo sem dizer uma palavra. Morreu por mim e por você. E hoje tem pessoas morrendo, porque dizem eu te amo. Sabia? Eu te amo. Aí quando acaba de dizer eu te amo, acaba matando a outra pessoa com as palavras, depois de dizer eu te amo, acaba matando com atitudes, com gestos, com falsidade, com fingimento, com mentiras, com enganos. Fala uma coisa e faz outra. Fala uma coisa, faz outra. Jesus provou o seu amor por nós. Ele provou, sem dizer nada. Ele provou. Ele não disse frase nenhuma, mas as atitudes dele diziam para mim e para você, eu te amo. Eu te amo. Eu vou até a cruz por você. E às vezes quantas pessoas hoje, quantas pessoas hoje, né? Estão decepcionadas com as atitudes, estão magoadas, estão feridas, porque um dia ouviram essa frase e acreditaram nela. E depois elas viram que essa frase não tinha nada a ver com a vida depois da frase. O que acontece com a gente? A gente acaba ouvindo, às vezes acaba acreditando, e isso não é só com cônjuge, não. É com parentes, é com amigos, com colegas, né? Com qualquer pessoa, com filho, com filha, com pai, com mãe. Às vezes as decepções, elas são tão grandes que você pergunta, onde está o eu te amo que um dia eu ouvi? Aonde está o eu te amo que um dia me falaram? Aonde está o eu te amo? Pedro andava com Jesus e um dia, no meio de tudo que estavam conversando, antes da morte de Jesus, Jesus disse para ele, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, antes de eu morrer. E Pedro falou para Jesus, não, se for preciso, eu dou a minha vida pelo Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Se for preciso, a gente dá a nossa vida pelo Senhor. Só que passou-se esse período, e quando Jesus estava para ser crucificado, o galo cantou a 3ª vez. E quando o galo cantou, Pedro percebeu o que ele tinha feito. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. E ele se lembrou das palavras de Jesus, que isso iria acontecer. E ele chorou amargamente, diz a palavra, porque ele nos conformava
de ter feito uma aliança com Jesus, de ter falado para ele que morreria até por ele, daria a vida por ele, se fosse o caso, e estava traindo ele ali pela terceira vez, antes que o galo cantasse, conforme Jesus havia dito. Isso está registrado lá em Mateus 26, 75, capítulo 26, versículo 75. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus e lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. E saindo dali, ele chorou amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Porque ele sentiu arrependimento. Ele se arrependeu porque ele prometeu, ele falou, ele disse um eu te amo ali, no meio de dizer eu morro pelo Senhor se for preciso. Mas ele não cumpriu. E quantas alianças hoje são quebradas? Quantas pessoas quebrando alianças, quebrando promessas? E quantas pessoas hoje estão mortas por dentro porque um dia ouviram essa frase, porque um dia acreditaram nisso, porque um dia confiaram nisso e esperaram que isso fosse verdadeiro, fosse real, mas não foi. As atitudes não diziam mais isso. E tem pessoas comparando o amor de outras pessoas com o amor de Jesus. Nunca podemos comparar o amor de ninguém com o amor de Jesus, porque o amor de Jesus é um amor incomparável. Não tem nada que se iguala com esse amor, porque você e eu não merecíamos esse amor. Ele nos amou sem ter nada em troca. Ele morreu por causa dos meus pecados, dos teus pecados. Mas só que depois que ele ressuscitou, ele foi ter com seus discípulos. E quando ele chegou lá, ele disse para Pedro: Pedro, o mesmo Pedro que tinha negado ele 3 vezes lá atrás, antes dele morrer: Pedro, você me ama? Pedro disse: amo, sem graça, claro. Por quê? Porque ele havia negado Jesus lá atrás. Ele tinha falado e não tinha cumprido com o que ele falou. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, você me ama? Amo. Pela terceira vez Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Pedro ficou chateado. Muito chateado, diz a palavra de Deus. Porque Pedro sabia que Jesus sabia que ele havia se arrependido e chorado muito depois do que ele fez. Houve arrependimento. Então, Jesus não precisa falar para você: eu te amo, porque ele morreu lá na cruz por você. Mas ele não diz eu te amo só na cruz, ele diz eu te amo também quando você se arrepende e pede perdão dos seus pecados, e ele te perdoa. Porque se ele morreu pelo perdão do meu pecado, só ele tem poder de perdoar os nossos pecados, e ele perdoou Pedro. Sabe como ele perdoou? Pedro ficou chateado com a terceira pergunta, que foi a mesma pergunta 3 vezes. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Talvez você tenha perguntado para uma pessoa já tantas vezes: você me ama? A pessoa falou: claro que eu te amo. Mas as coisas que a pessoa faz não provam isso. Não é assim? E as coisas que a pessoa faz não dizem isso. Então o que vale mais, as palavras ou as atitudes? O que vale mais para você? O que tem contado mais para você? Porque existem palavras, amados, queridos, amados e amadas do Senhor, existem palavras, existem atitudes, existem fatos, existem atos que são pior que a punhalada nas costas. A pessoa diz eu te amo, depois ela fala mal de você. Ela diz eu te amo, depois ela te trai. Ela diz eu te amo, depois ela te abandona. Ela diz eu te amo, e depois ela te abandona no primeiro instante. Enquanto você serve para ela, você está ali. Você é bem-vinda. A partir do momento que você não pode servi-la da maneira que ela quer, cadê o eu te amo? Talvez você esteja desse lado perguntando: cadê o eu te amo que eu ouvi? Da minha mãe, do meu pai, do meu filho, da minha esposa, do meu esposo, do meu amigo, da minha amiga, que no momento que eu mais precisei, não estava lá. Eu te amo. Com palavras é fácil, não é? Muito fácil. Ah, então eu não devo mais acreditar no amor? Claro que deve. Jesus é o puro amor. Ele nos ensinou o amor verdadeiro. Um amor que não foi preciso ser falado.
ele foi executado. Foi um amor que foi provado. Foi provado para você e para mim que nós somos amados por ele. Então não podemos comparar esse amor com nada, não. Com ninguém, porque ninguém vai nos amar dessa forma. Ninguém vai nos amar. Então com certeza eu digo para você, Jesus te ama. E toda vez que um pecador chegava diante de Jesus, ele dizia assim: perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais. Porque além de ser o amor maior, ele era o perdoador. Aquele que quando o pecador se arrepende, ele perdoa. Tanto que ele perdoou Pedro. Porque quando Pedro ficou chateado pela terceira vez, quando ele perguntou se ele o amava, ele falou: Pedro, então, apacenta minhas ovelhas. Então veja bem, depois de Pedro ter passado pelo processo, porque às vezes nós passamos por um processo de adaptação no amor. Sabe, no amor, seja lá ele de que maneira for, por quem for. Passamos por esse processo, sabe por quê? Porque Deus quer nos mostrar que o amor maior é o dele, não tem outro. E não existe amor maior e mais verdadeiro do que o dele. E ele diz para Pedro, depois de Pedro ter pecado, depois de Pedro ter falhado, depois de Pedro ter negado ele disse para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Isso significava o quê? Depois de Pedro ter passado por esse processo de luta ali com ele mesmo, depois de ele ter passado pelo processo do arrependimento, porque a palavra diz que ele chorou amargamente, e Jesus viu que ele chorou amargamente, porque Jesus vê tudo. Jesus não estava ali com ele, mas viu, sabia que ele tinha chorado amargamente. Então ele falou assim para ele: agora eu vou te dar uma missão. Porque você já passou pelo processo, agora você pode, cuida das minhas ovelhas. Então não importa, querido, amados e amadas do Senhor, o que você passou, tem passado, ou quantos eu te amo, você já ouviu que te decepcionou. Jesus te ama. E depois do processo, que você aprende que o amor verdadeiro está em Jesus, você sabe, começa a se adaptar e saber que as pessoas são falhas, imperfeitas. Mas nós temos um Deus que nos perdoa quando nós nos arrependemos. Amém? Entendeu a mensagem de Cristo para você neste momento? Louvado seja o nome do Senhor. Depois de todo o processo que a gente passa, Ele nos perdoa se a gente nos arrepender. É porque Ele tem uma missão para mim e para você. E essa missão Ele vai cumprir. Eu espero que você cumpra a sua também. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Ó. Fica na paz de Cristo. Até mais. Até quinta, né? Amém?